Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e voltaremos a falar novamente dela, a crase. Um acento aí tão importante que aos poucos nós temos que criar aí uma certa familiaridade com ela. Então uma sugestão, ao ler livros, a ler algumas revistas, ao ler até mesmo aí alguns sites, verifiquem sempre quando a crase ela é aplicada, porque é necessário que eu aplique a ela um processo aí de regência, que eu conheça aí algumas estruturas para que eu possa fazer essa utilização. Nós já vimos anteriormente alguns casos em que não utilizamos a crase. Nós vimos aí anteriormente alguns casos facultativos de crase, ou seja, que pode ter a crase ou não, que independente do acento não haverá problemas na estrutura, não haverá problema no sentido. Mas vamos ver agora alguns casos em que a crase ela é obrigatória. Sendo assim, ela precisa ser utilizada. Então olhem aí o conteúdo da apostila em que se apresenta sobre a crase, verifiquem as frases que estão ali e anotem essas frases também que estão no quadro, mas vamos aqui à explicação para que aos poucos nós possamos aí criar essa percepção de sentido no acento indicativo de crase. O que é a crase? A união de uma preposição com um artigo mais uma palavra no feminino. Mas tem algumas estruturas, como por exemplo, locuções adverbiais, locuções prepositivas, em que a crase também será colocada. Então vejam aqui, quando usar a crase? A primeira frase, aquele aluno está atento à aula. Então eu vou olhar aqui. Lembrem que a crase ela é respectiva da letra A. Vamos fazer um processo de regência nominal. Aquele aluno está atento à aula. Eu sei que quem está atento a alguma coisa. Ninguém está atento o quê? Alguém está atento a algo. Alguém está atento para fazer alguma coisa. Então esse a que eu coloquei aqui dentro desse círculo, ele representa o quê? Ele representa um artigo ou ele representa uma preposição? Uma preposição. Então, aqui, aquele aluno está atento. Quem está atento a fazer alguma coisa. Então, esse a que saiu aqui da palavra atento, ele é uma preposição. Agora, aqui dentro do quadrado, eu tenho a aula. Será que esse a que está dentro do quadrado é igual a esse a que está dentro do círculo? Não. Esse a é o quê? Esse a ele é um artigo e está acompanhado da palavra aula, que é um substantivo feminino. O que é a crase? O a preposição mais o a artigo acompanhado de uma palavra no feminino, irá aí gerar um índice indicativo de crase. Aquele aluno está atento. Quem está atento a alguma coisa. Ele está atento à aula. Sendo assim, a união do a preposição, que saiu da palavra atento, mais o a artigo, que acompanha aula, a crase aqui ela é obrigatória. Vamos ver agora o exemplo abaixo. É importante obedecer às regras da empresa. Vou olhar aqui, lembrando que a crase pode aparecer diante do plural. Verifiquem, ó, plural com plural, crase, nada mal. E vou olhar aqui, obedecer é um verbo ao qual tenho que fazer a regência. Quem obedece, obedece a algo, obedece a alguma coisa. Então, na regência do verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguém ou obedece a algo. Então, nesse verbo aqui, foi necessário a presença da preposição? Sim. Esse verbo, ele é o termo regente.
A preposição é o termo que foi regido. Como que eu descobri que tem esse a aqui? Porque eu perguntei. Quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguma coisa. Então, eu obedeci. Obedeci a quê? As regras. Então, olhem aqui. Será que esse a aqui, ele é igual a esse que está dentro do colchete? Vejam. Esse a é preposição, esse a é artigo, que está no plural, acompanhando regras, que é um nome, que é um substantivo feminino. Sendo assim, preposição mais artigo e palavra aqui substantiva no plural, a crase é obrigatória. É importante obedecer. Obedecer, quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedecer o quê? As regras. Então, tem o a preposição que saiu do verbo e o as, que é o artigo definido que está no plural, acompanhado de regras, que é uma palavra feminina. Então, aqui verificamos um caso de regência nominal, porque aquele aluno está atento. Aqui é um adjetivo para caracterizar como que o aluno se encontra. E aqui é importante obedecer, uma regência verbal, porque obedecer é um verbo. Agora esta frase, ela conseguiu a promoção à custa de seu esforço. Vamos lá? Aqui eu tenho conseguiu. Vamos olhar para esses dois as aqui. Ela conseguiu. Se eu chego para vocês e falo, ela conseguiu, vocês vão me perguntar, ela conseguiu a quê ou ela conseguiu o quê? Ela conseguiu o quê? Então, esse verbo aqui, o conseguiu, ele não precisou da preposição. Sendo assim, ela conseguiu o quê? A promoção. Esse a ele é somente um artigo. O verbo não originou uma preposição conforme os verbos conforme o verbo obedecer e conforme o adjetivo atento. Ela conseguiu a quê? Nesse contexto aqui não tem esse sentido. Ela conseguiu o quê? A promoção. Então, esse a promoção aqui não tem a crase, porque diante do verbo não precisou da preposição. Mas como que ela conseguiu a promoção? De que modo que ela conseguiu a promoção? À custa de seu esforço. Então, prestem atenção nesse termo. Aqui eu tenho uma locução adverbial. Lembra lá do advérbio que tem de modo, de tempo, de lugar e vários que nós já vimos anteriormente? Vamos recapitular essa frase. Ela conseguiu o quê? A promoção. À custa de seu esforço. De que modo que ela conseguiu? À custa. Se eu tenho uma locução adverbial que indica modo e está no feminino, então eu coloco a crase. Por exemplo, ele saiu às pressas para o hospital. De que modo que ele saiu? Às pressas. Então esse às pressas terá a crase. Eles estão à procura do livro. De que modo que eles estão? À procura. Então aí eu coloco a crase. Eles saíram à noite. Quando que eles saíram? À noite. Então eu coloco a crase. Diferentemente de eu falar a noite está muito bonita. Daí eu já não coloco a crase porque eu estou dando uma característica para a noite. Agora se eu falo saíram à noite, está estabelecendo ali uma locução adverbial feminina. Portanto, eu coloco a crase porque foi o período em que eles saíram. Não está falando nada sobre a noite. Está falando o período em que eles saíram, que foi a noite. Aqui, ela está completamente à parte do grupo. Ela está de qual modo? À parte. Então, aqui eu coloco o índice indicativo de crase, porque é o modo como ela se encontra. Agora esta, chegaremos a Brasília às 22 horas. Será que aqui eu coloco a crase? Chegaremos de Brasília ou da Brasília? Lembram lá daquele macete? Se voar e volto da, crase haverá. Se voar e volto de, crase para quê? Eu falo que eu chegarei de Brasília ou que eu chegarei da Brasília? Chegarei de Brasília. Então, se eu voar e volto de, crase para quê? Aqui,
Nesse a eu não coloco a crase, mas aqui está falando, chegaremos a Brasília às 22 horas. Pessoal, diante de horas que se mostra precisa, ou seja, que se mostra exata, eu coloco a crase. Agora, se eu falasse, chegaremos em Brasília até as 22 horas, diante da preposição até, a crase seria facultativa. Se eu mencionasse, estamos aqui desde as 22 horas, daí não teria a crase. Então, percebam aí que horário preciso, a crase ela é colocada. Diante da preposição até, ela é facultativa. E diante das outras preposições, não há crase. Então, são situações que é bastante cobrado e que nós vamos nos familiarizando aos poucos, conforme nós irmos tendo aí contato com alguns materiais, com alguma leitura, justamente para que nós possamos aí verificar o porquê que esse acento ele foi utilizado. Então, pessoal, essa é a videoaula explicando aqui alguns casos em que nós utilizamos a crase. Cuidem-se e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!